Caraca! Oi, pessoal, bom dia. Então, vou apresentar um pouquinho, né, sobre Solid, Clean Architecture, tudo isso focado no front-end. Antes eu queria me apresentar, né, eu sou desenvolvedor já há um tempinho, vai dar quase 10 anos. Eu não era da área de TI, tá? E eu acho que da parte da programação o que mais me cativou foi o front-end, então eu acabei seguindo muito para essa área. Mas, apesar de trabalhar bastante com front, é programação, então no final é código. Tudo que eu vou mostrar aqui para vocês pode e, né, eu recomendo, no caso, implementar isso no back-end, no front, um projeto pessoal. A ideia aqui é trazer a facilidade para a gente entender o código, dar manutenção, trocar coisas, adicionar features com menos complexidade, né? Às vezes é um pouquinho mais fácil dar o import e já sair usando, mas com um pouquinho de cautela, com a separação que a gente vai ver aqui, essa e outras abordagens que a gente tem no mercado, né, podem ajudar a gente a ter um front-end desacoplado, tá? Então, vamos lá. Aqui, então, tem um QR Code. Para quem quiser me seguir ali no LinkedIn, é a única rede social que eu tenho. Então, né, se quiser dar uma ajudinha lá, pode mandar uma ADM depois, se tiver alguma pergunta depois do evento. Eu estou sempre à disposição, tá? E bora para o conteúdo, então. Então, vamos lá. A gente vai ter aqui um breve sumário, vai apresentar o projeto, inclusive tem um QR Code para vocês acessarem e aí no celular ficar mexendo durante a apresentação para também ter uma ideia de qual é a aplicação. É muito difícil a gente pensar na abstração sem ter, de fato, uma ideia de como seria o produto ou como é aquele produto, né? A gente que é do front ali está muito acostumado a ver ali um Figma, né? Alguma coisa do tipo antes, então vai ajudar. Depois a gente vai entrar na parte mais de divisão de camadas. Nós vamos, de fato, implementar um use case. A ideia dessa palestra não é trazer o conceito do Solid, o conceito de Clean Architecture. Tem muita gente boa no mercado que já explica isso. Tem uns caras assim fantásticos que eu sempre recomendo, o Rodrigo Branas, o Rodrigo Manguinho, né? Tem o Eric aqui que ensina várias coisas de JavaScript. Já estudei muito com o seniorzão. Então, a gente tem muito conteúdo legal já para explicar esse tipo de coisa. Aqui, então, eu vou focar em como a gente faria isso em um front-end, tá? Depois a gente tem um pouquinho ali de resumo dos benefícios dessa arquitetura limpa, pontos negativos, porque tudo tem ponto negativo, não é uma bala de prata, tá? Então, vai trazer complexidades para o projeto, vai trazer algumas coisas que a gente vai ver. E um espacinho dedicado ali para perguntas, tá, pessoal? Então, bora lá. Conhecer nosso projeto, se vocês quiserem acessar aí, né, já está disponível. Eu vou dar alguns segundinhos aí, se alguém quiser tirar uma foto e tal. Então, pode acessar esse sisteminha. Tá? Vocês vão ver, para quem está aqui, que o sistema é bem simples. Ele é só um explorador de repositórios. Ele vai ter um formulário, coisa muito comum no front-end. Ele tem requisições, trabalha com HTTP, né? Então, a gente já vai poder ver como isso ficaria numa abstração em camadas. Tá? A gente tem navegação, tem várias coisas. Aqui ele está construído com React, mas esse projeto ele pode literalmente ser migrado para Vue, para Astro, para, sei lá, Vanilla.js, se você quiser fazer ali mexendo direto na DOM. Dá para fazer com qualquer coisa. A ideia, e vocês vão perceber que o front-end ele tem uma divisão. A gente tem uma parte dele que é muito da construção visual, né? E aí a gente já entra agora na parte de camadas. O front ele é dividido ali na montagem, quem vai construir um botão, um input, a parte mesmo visual, aquela de só exibição, né? E tem toda uma parte que tem a ver com a construção da sua aplicação, como você implementa as funcionalidades de fato ali dentro. Então, isso é código, isso não é front ou back, é simplesmente código, é coisas que você tem que seguir uma lógica, tem que seguir todo um fluxo para poder implementar. Então, nessa divisão de camadas, tá? E no repositório desse projeto tem lá uma maior que eu tentei trazer para caber mesmo no slide, ficar um pouquinho mais fácil de visualizar. A gente vai ter a Domain Layer, que vai ser basicamente camadas de domínio, onde vão ficar as nossas regras, as abstrações, o que a gente quer fazer dentro da aplicação,
como uma empresa, né, eu diria ali para você, olha, implementa tal coisa nessa aplicação, eu quero que essa aplicação faça isso, faça aquilo. Fica ali dentro. Camada de dados, né, data layer, que a gente vai chamar. Essa camada, basicamente, ela vai ter o papel de pegar o que alguém que fez a requisição numa API, em uma parte externa, e fazer o tratamento desses dados. Ela é praticamente uma ponte. Então, você vai ver que a responsabilidade ela é muito focada nisso. Fazer esse tratamento, dessa conversão que vai ser necessária quando voltar os dados. Porque nem sempre a gente tem ali disponível da nossa API exatamente o esquema que a gente espera no front-end. Isso praticamente não existe, né? A gente tem a camada infra, tá? Essa camada de infra é a nossa camada que vai justamente se comunicar com bibliotecas de terceiros. O Axios, por exemplo, se a gente quisesse fazer requisição, ao invés de jogar essa biblioteca para dentro do projeto de qualquer maneira, deixa ela separada em uma camada, onde a gente vai simplesmente dizer, olha, se você é um HTTP client, se você quer fazer requisições, você vai ter que obedecer à interface da nossa aplicação, como seria para nós um HTTP client. Parece difícil, mas vocês vão ver que é um código bem pequeno, na verdade. E depois a gente tem a de validação e a camada de apresentação. Validação, o próprio nome já diz, ali a gente vai separar tudo que é validação de formulário, de regras da nossa aplicação, dado uma entrada, o que a gente quer fazer. Um mapeamento de alguns erros também. E essa camada, ela é muito usada na de apresentação, que é ali onde está o React, o Vue, a manipulação da DOM para você mostrar para o usuário. É só naquela camada. A gente vai ver que todo o resto não tem o framework acoplado, a não ser aquela lá de cima, que é uma camada que a gente fala de Composition Root, ou então camada suja, Main Layer. Tem vários nomes na literatura para aquela camada. Ela é a que vai fazer a montagem. A gente, a todo momento, vai ter peças separadas e precisa de alguém para unir elas, colocar numa rota e entregar para o usuário usar a aplicação. Então, ela é uma camada de sacrifício, basicamente. Aquela camada e a camada de presentation são as camadas que, normalmente, na nossa aplicação, a gente não consegue recuperar, como elas já estão no projeto, né? A gente não consegue simplesmente dar um copy-paste e já sair usando. Então, essas duas camadas acabam sendo perdidas, tá? Então, vamos lá. Eu falei bastante coisa ali dos layers, das camadas da aplicação. Então, vamos implementar um use case, tá? Então, vocês viram lá no início que aquele projeto é um projeto simples, e a ideia é essa mesmo. A gente tem que partir de uma coisa simples para depois entender o mais complexo. Aquele projeto, vocês viram que, basicamente, ele é uma busca de repositórios. Depois você clica, você vai para os detalhes daquele repositório. Então, como seria implementar essa busca, né? Bom, vamos lá. Para implementar essa busca, a gente tem que pensar o seguinte, começando na camada de domínio, eu tenho que definir o que seria essa busca, tá? E na camada de domínio, justamente, estão essas definições. Quando a gente escuta normalmente isso, a gente lembra de protocolo, interface, coisas semelhantes a isso. A gente não está, de fato, fazendo a implementação de toda aquela busca. Então, aqui na camada de domínio, o que a gente teria para essa parte aqui de search, tá? Então, a gente vai ter um carinha lá chamado Search Repository, tá? Esse cara, eu trouxe aqui, basicamente, as partes mais importantes. Aquilo ali na esquerda é o projeto justamente que está no GitHub, tem toda a estrutura lá, para vocês olharem depois, tá? Mas ali a gente tem uma pastinha chamada Use Cases. Vocês vão ver que nesse projeto tem até mais coisa depois, especial aí para vocês, tem mexendo com cache também, várias coisas do tipo. Então, ali no Search, focado nele, o que a gente vai ter? Bom, aqui embaixo, na direita de vocês, né, tem uma interface declarada chamada Search Repository. O que ela vai fazer? Ela vai ter um método e ela espera receber um texto, que não se sabe ali, pode ser uma combinação de 2 inputs, depois lá na view, um só, tanto faz. Ela recebe um texto. E ela sabe que, né, ela vai ter que consumir isso de algum lugar, provavelmente. Então, a gente coloca ali a promise para a nossa questão de JavaScript mesmo, para ter o retorno depois, do que seria um repositório para nós. Eu aqui não estou definindo que eu vou usar o repositório do GitHub, do GitLab, de qualquer outro lugar. Eu vou definir como é que é um modelo de um repositório para a minha aplicação, porque é isso que, de fato, eu vou precisar cuidar depois. Então, um repositório ele vai ter um name e um description, um dono,
aquele dono eu também vou colocar aquelas propriedades ali definidas por mim. Então, nesse momento, você já sabe que se a API do GitHub, do GitLab um dia mudar, isso não afeta a sua aplicação, porque você já definiu o que é aquele modelo de dado para a sua aplicação e como ele tem que permanecer. Tá? Então, a camada de domínio basicamente é isso. Vocês vão ver que ela é bem simples mesmo, né? É só definição. E aí, bom, eu já defini esses dados. Agora, como é que eu vou fazer essa busca? Eu tenho que, de alguma maneira, implementar algo para unir as pontas, né? Pegar o que eu tenho de domínio, ir numa API, fazer esse tratamento, e aí entra o Data Layer. Essa camada aqui, ela vai implementar esse caso de uso, já pensando muito mais próximo da realidade. Então, lá eu tenho um Search Repository. Aqui eu já vou pensar, onde é que eu vou buscar isso? No cache, em uma API externa, não sei, de um arquivo meu? Então, a camada de dados aqui, ela vai ter uma implementação do meu use case, já com a ideia de que eu vou buscar isso remotamente. Beleza? Então, aqui, se vocês estiverem dando uma olhadinha aqui na esquerda, tá? No Remote Repository, tem a definição aqui, ali eu dei uma quebrada. Basicamente, o que ela vai fazer é o seguinte, ela vai implementar a interface que está lá no meu domínio. Quando eu implemento o protocolo, eu tenho que seguir ele, certo? Então, ali eu vou ter que implementar o search. Só que, se eu vou buscar isso no lugar externo, o search ele não está querendo saber qual é a URL, por exemplo, ou se vai ser o Axios, se vai ser o Affect API que vai ser usada. Então, eu tenho que unir duas pontas. Eu vou ter que falar, né, para essa minha implementação do remote, que eu tenho que ter uma URL e eu preciso de alguém que faça essa request para mim. Tá? E aí surgem ali duas coisas no construtor, são as duas dependências que a gente vai passar. Uma dependência dela vai ser a URL, a outra vai ser um client. Aqui, de novo, aqui eu não estou dizendo que é o Axios, que é a Fetch, que é o TanQuery, qualquer coisa que a gente use para fazer requisição. Tá? Eu só estou dizendo o seguinte, dado o meu HTTP client, que a gente já vai ver como ele é estruturado, eu vou fazer o método request dele, vou repassar esses dados, e ali, como eu estou no protocolo HTTP, eu vou fazer um GET para recuperar isso. Essa resposta ela vai vir, né, com um formato, um esquema também, que eu já tenho isso no próximo slide ali que a gente vai ver, já tem um esquema desse retorno, mas a ideia do Data Layer é basicamente, repassei os dados, agora que eles voltaram, deixa eu fazer o tratamento. Para esse caso de uso, eu sei exatamente quais são os status codes que eu vou querer tratar nesse caso, os que eu também não vou querer tratar. Por exemplo, se aqui eu estou fazendo um GET, provavelmente vai retornar 200. Não faria sentido eu fazer um tratamento de um 201, 202 e por aí vai. Né? Então, eu tenho ali, quando ele tiver um OK, deixa eu fazer o parseamento do que voltou de uma API externa, porque eu tenho lá no meu domínio. Então, aqui vocês percebem que tem o name, o description e o owner, exatamente como está lá no domínio. Ele obedece porque ele está lá em cima implementando a search repository. Então, ele tem que obedecer isso no final das contas. O que essa camada faz, fica bem condensada nisso. Chama alguém, uma dependência, trata esses dados que estão sendo trafegados e retorna para quem quiser usar já no modelo definido no domínio. Então, beleza. Aqui, eu falei para vocês que eu tinha um protocolo HTTP estruturado do que seria para a minha aplicação um cliente que faz o HTTP. Assim como eu posso ter um cliente que faz uma busca em um cache, em um arquivo, eu posso definir isso. Aqui em cima do protocolo HTTP, então, eu dei uma ajustada ali, coloquei para a minha aplicação para ter o OK, no content, para ficar mais fácil de ler, para os status que a gente tem no protocolo HTTP, que a gente não muda isso. Na minha aplicação, vocês vão ver que eu defini que para o meu HTTP client só faz sentido ele fazer GET. Isso é bem estranho, né? Eu estou reduzindo as possibilidades. Mas, de novo, isso é uma aplicação simples. Eu não estou usando em momento nenhum um post, eu não estou criando nada. Então, não faz sentido o meu HTTP client criar coisas. Eu vou limitar ele para justamente obedecer só o que tem na minha aplicação. Eu não trago nada além do que eu vou usar. No HTTP request tem a definição do que ele recebe como request ali embaixo, né, como o payload desses dados que vão. Também tem uma definição do que volta. Tá?
Então, o HTTP Response, ele diz, independente de onde você for para pegar a informação, tem que voltar com o status code e o body com as informações. Tem que voltar desse jeito, tá? E ali é opcional, né? O body que às vezes pode não ter. Então, vamos lá. Bom, a gente saiu do domínio, a gente viu que tem uma camada que ela olha para o domínio, justamente para uma interface. Aí tem princípios do Solid, você está sempre dependendo de uma abstração e não de uma implementação concreta. Isso te dá um poder imenso para trocar coisas. E agora, na infra layer, a gente vai ter uma camada que, de fato, a gente vai puxar coisas externas, caso a gente queira usar. Por exemplo, a gente quer usar a Fetch API, a gente pensa assim, poxa, mas ela já está disponível, eu não teria que importar. Não, ela é uma Web API, então ela é algo externo, não foi você que fez o código. Se você não fez o código, é uma lib, é algo externo da sua aplicação que você não tem muito controle. Então, isso tem que ficar separado numa camada justamente para que, se aquilo mudar de comportamento, se em algum momento fizer sentido para você, para a sua empresa, trocar essa dependência, isso não seja custoso, você não tem que mexer em toda a sua aplicação. Você só mexe naquela camada ou cria um adaptador diferente. E, levando a palavra de adaptador, a gente vai ver que aqui no infralayer, para implementar esse search, a gente vai ver dois adaptadores. Eu trouxe o Axios e o Fetch. E aí a gente pode levar isso para qualquer outra lib que faça request, né, que o pessoal queira usar. Então, vamos lá. Essa infralayer, o papel dela é justamente, olha, eu sei como o Axios funciona, eu sei como o Fetch funciona. Agora, como é que eu vou trazer isso para a realidade do que é o meu HTTP Client na aplicação? Então, aqui a gente começa a criar a ideia de adapter, né? De novo, eu não vou entrar na minúcia do que é um adapter, mas, né, eu estou justamente trazendo o Axios, e depois a gente vai ver ali o Fetch, para funcionar exatamente como seria o nosso Axios ou o nosso Fetch na aplicação, né? Que é a interface de HTTP Client. Desse jeito, a gente está implementando aqui o protocolo do que é o HTTP. Então, lembra que a gente tem que obedecer a resposta, como é que é passado o payload, como é que esse retorno volta, né? Que ele também não pode usar o post nesse caso, né? A gente estava até restringindo só para ter o get. Se no futuro tiver alguma funcionalidade de criação, a gente coloca lá e aí a gente vai conseguir usar com esses adaptadores esse novo método também. É uma coisa gradual que a gente vai colocando na aplicação. Então, aqui, ele basicamente ele repassa pelo que o nosso Axios precisa, né, através do payload do que é o nosso HTTP request para frente. O Axios vai fazer a mágica dele lá, vai bater na API, vai retornar conforme as definições dele. Então, isso no projeto do Axios, vocês vão ver que é até bem semelhante. O Axios ele define como é o retorno dele, né? Isso não é igual ao da Fetch API, por exemplo. Então, aqui, a gente tem um Axios Response. Isso pode dar erro no meio do caminho. Então, a gente faz aquele catch, verifica na API do Axios como é que é o erro e também transforma isso para uma resposta. Ou seja, erro ou sucesso tem que obedecer à nossa interface, que ela é basicamente ter o status code e no body o conteúdo, tá? Se existir. Ali embaixo a gente tem uma função de adaptação, onde faz exatamente isso. Peguei essa resposta dessa variável declarada, acessei o status, acessei o data dele, passei para dentro do esquema que eu espero ali na frente. Olha que legal, isso aqui é o Axios, tá? Agora, vamos dar uma olhada na Fetch API. Olha só, é basicamente a mesma coisa. Você vai criando maneiras de trazer tecnologias para a sua aplicação sem necessariamente precisar tirar todo o Axios do seu app. Você pode colocar gradual, olha, nessa requisição aqui, vamos testar o Fetch para ver se funciona, vamos testar o TanQuery, vamos testar, sei lá, o React Query, qualquer coisa do tipo. Bora testar. Faz um adaptador, coloca isso ali, mapeado certinho, né, conforme precisa, e aí, dali para frente, você tem um cara para poder ser usado. Lembra que lá no início eu falei da main layer, a camada suja. Ela que vai montar tudo isso, tá? Aqui a gente está fazendo adaptações, definições, precisa de alguém no final para juntar isso, colocar numa rota e ser renderizado. Então, a main layer é que vai fazer essa parte, tá? Então, beleza. A gente viu que a infra, ela faz esses adaptadores. No projeto do GitHub tem até lá uma pastinha de cache, que é uma outra parte para lidar com, por exemplo, local storage. É uma web API, mas você pode querer usar uma outra biblioteca que faz a parte de cache. Vai seguir o mesmo princípio daqui, tá? Então, vamos lá.
Percebem que, a todo momento, eu nem toquei no nome do React, eu nem me lembrei que eu estava no front, né, da aplicação usando o React. Agora é que a gente vai começar a falar dele. Camada de apresentação. Essa é a camada que o fundamento dela é mostrar coisas, é lidar ali com os estados. E como a gente está usando nesses frameworks do front-end, algo que é muito poderoso para gerência de estado, hook, né, que a gente tem disponível, no Vue tem os plugins, tem várias coisas legais, né? Essa camada ela acaba ficando um pouquinho mais inchada, mas para o nosso lado do front-end faz sentido, porque isso traz uma facilidade imensa e dificilmente você vai precisar criar uma abstração para algo implementado dentro do próprio React, né? Então, estou usando o React, fica nessa camada, e aqui dentro, basicamente, a gente tem uma implementação. Aqui vocês vão ver que tem até algumas coisas ali meio antigas, o React FC nem usa mais, normalmente já é definido como função, mas isso não importa, você pode simplesmente trocar isso daqui para outro framework e está tudo bem. Mas nessa camada tem ali basicamente um códigozinho simples, fazendo uma busca, só que repara ali nas propriedades, para quem é do Vue, né, recebia como define props ali na Composition API, options também, dá para definir, ele está esperando receber algo do domínio. Essa camada de apresentação, ela está falando assim, poxa, aqui dentro eu tenho meu formulário e tal, mas a minha funcionalidade de busca, ela está dependendo do que eu defini lá no domínio. Ou seja, em algum momento aqui, quando eu fizer, de fato, um request para algum lugar, eu vou obedecer aquela ideia de passar um texto esperando um repositório como resposta, conforme eu definir o que é um repositório. Então, ali no Search Repository, vocês vão ver que é justamente naquela parte que a gente vai encaixar o que tem no data, junto com um HTTP client adaptado, Axios ou Fetch, para passar aqui um cara que ele obedece àquela interface, Solid de novo, está dependendo de uma abstração e não de uma implementação, alguém que implemente Search Repository por baixo dos panos, e ele executa isso quando ele vai bater numa API. Então, ali no código, vocês vão perceber que ele tem chamando o Search Repository. Então, nessa parte é que a camada de apresentação, de fato, está indo buscar. Mas percebem como as coisas estão ficando separadas? A apresentação ela tem muito mais a ideia do controle dos estados, enquanto as outras camadas ela tem outras responsabilidades, definições, conversões, mapeamentos, adaptações. Então, não é parte da UI fazer, por exemplo, o import. Import Axios from Axios. E aí coloca ali Axios get, bota o URL. Ah, não, dá para criar hook, isso fica mais fácil. Da mesma maneira, um hook seu, ele está, vamos dizer assim, chumbado ao Axios. Você não tem aquela facilidade de trocar essa biblioteca por outra de maneira granular na sua aplicação. Então, o que pode parecer, às vezes, mais fácil de início, quando a aplicação ela escala, fica muito mais difícil de dar manutenção. Então, bora lá. A camada de apresentação, eu falei que ela tem um formulário, então ela tem uma validação. Ela, então, vai declarar uma interface do que, para ela, faz sentido ser uma validação. Nesse caso, eu deixei algo bem simples, tá? Aqui, nessa camada de apresentação, a gente pode usar padrões de projeto de composition, builder, várias outras coisas para criar uma validação em cascata, igual a gente vê com o UP, por exemplo, que a gente coloca up.string, up.name required. Vocês vão ver que sempre dá aquele concatenar de validações, daria para a gente implementar até isso, ou usar a ferramenta do UP também, adaptada ao que é o nosso validator. Então, aqui eu defini uma interface, tudo para que na camada seguinte, que é uma camada de validação, eu possa justamente definir, através dessa interface, de novo, dependendo de interfaces, não de implementações, o que seria um Required Field Error. Então, esse cara aqui, ele implementa a validação, ele faz um código ali bem macarrônico do que seria a validação de um campo obrigatório, nesse nosso caso, e ele retorna um erro já mapeado. Vocês percebem que na minha aplicação, ao invés de, às vezes, só dar um throw de error, eu até criei mapeamentos para ficar mais fácil depois de saber o que estourou, se eu quiser ir criando isso com bastante cuidado, depois usar uma ferramenta de monitoração. Então, eu já vou
conseguir prever quais são os erros. Eu posso até, numa classe dessa que estende a comum do JavaScript, passar internacionalização. Então, ali, ao invés de ter o erro já, né, o this.name, poderia ter uma chave que eu utilizo ela lá na presentation com internacionalização para mostrar o erro de forma real, assim, funcional para cada idioma, né? Então, é algo bem bacana que dá para a gente fazer. E percebem, essa camada ela ficou só com isso. A gente não deixou isso dentro do nosso componente React, Vue, etc., né, para ser feito. Está externalizado, e isso vai ser injetado, deixa eu até voltar um pouquinho aqui, ó, nas props do componente. Então, ali nas props na esquerda, a gente tem justamente uma validação sendo passada. Ela é uma interface. Então, a main layer, que agora é a última, depois de a gente ter passado por todas, é a que vai fazer a montagem. Essa camada, pessoal, como eu disse, ela é uma camada de sacrifício. A gente não reutiliza ela, a gente não consegue reutilizar ela se a gente trocar de tecnologia, desde que essa tecnologia esteja ali no mundo de JavaScript. Se você estiver trocando para um C#, Java, aí realmente não tem como reaproveitar quase nada. Mas trocando apenas o framework de renderização, né, que a gente pode dizer assim, uma biblioteca, essa camada ela vai começar a unir todas as pontas. A primeira ponta que ela vai unir eu vou montar o que é o Remote Search Repository, né, que a gente tinha lá na camada de domínio, foi para a data e aí ganhou esse nome porque ele já espera bater numa API externa. E ela vai usar o padrão de projeto de uma factory, vai gerar uma instância desse nosso caso de uso com tudo que precisa. O que a gente precisava lá? Bom, a gente precisava ter uma HTTP client funcional. Então, aqui, ela vai injetar o adapter, tanto do Axios ou do Fetch. Você vai escolher isso, né? Ela já vai ter a URL base. Então, aqui, nesse carinha, a gente vai esperar receber também uma URL para justamente concatenar todas as pontas. Onde vai, qual é o cliente que vai ser usado, e deixar uma instância disso pronta para justamente, quando a gente tiver o componente ali do React, só passar isso por props. Afinal de contas, a todo momento eu estou obedecendo aquelas mesmas interfaces. Então, como dependo de uma abstração, eu posso simplesmente passar, e como ele executa o request, como ele devolve a resposta parseada conforme ao nosso HTTP response, está tudo certo. Beleza? Vamos mais para frente que tem mais coisa ali. Aqui, ainda dentro das factories, a gente vai ver o seguinte. Eu tive aquela implementação da tela anterior. Agora, eu vou simplesmente ter a minha URL, que ali eu até deixei um conselho, né? No projeto ela está chumbada, mas isso não existe. Ela varia de API que você vai consumir, varia por ambiente. Então, dá para fazer a modificação. Mas uma factory que retorna essa URL, para esse caso de uso que a gente tem, que é de busca. E a gente tem uma factory que retorna o Axios ou o Fetch API como um client adaptado para a nossa aplicação. E olha que loucura, dá para a gente fazer isso em todos os casos de uso da nossa aplicação com 2 linhas. Então, ali eu poderia simplesmente apagar, colocar o Fetch, apagar aqui embaixo e colocar o Fetch no lugar do Axios. E estaria tudo funcionando, porque a minha interface ela nunca pensou em usar o Fetch, usar o Axios. Ela só sabe que ela precisa, no final das contas, ter um repositório. Então, depois que a gente fez isso, como é que a gente simplesmente passa ali para um componente do React, né? Já que a gente está usando o React? Dentro da main, na minha parte das views, eu tenho a minha home. Na home tem essa tela que faz essa busca. Essa tela, lembra lá nas propriedades do componente? Tinha Search Repository, tinha um Validation, por exemplo. Então, ela está unindo várias camadas para entregar a interface com as suas dependências funcionais. Search Repository, eu usei aquele make. O make anterior estava usando o Axios. Se eu trocasse lá para o Fetch, automaticamente aqui já estaria usando o Fetch, e daí para frente tudo bem. Validação. Aqui eu estou fazendo uma validação na mão, mas eu poderia, de novo, criar uma abstração do YUP, de alguma ferramenta, usar isso lá no Validation e trocar ali na minha factory para que ela usasse por baixo dos panos, não um regex, mas sim um YUP, uma outra ferramenta legal aí que eu queira colocar na minha aplicação. Ali embaixo tem
duas partes assim, especiais, né? Quem quiser depois dar uma olhadinha no projeto, vai ver que são as relacionadas ao local storage, para a gente fazer o carregamento, quando der um refresh, não perder os repositórios. Então, tem a mesma ideia, só que atrelada a cache. Tá? Então, beleza. Depois que a gente fez isso, a gente tem um make home. Olha lá, no roteamento do próprio React, ali dentro da camada main, que é uma camada suja, a gente tem as rotas da aplicação, e eu coloco ali, em vez de colocar o home, eu boto essa factory, que devolve a home com todas as dependências prontas. Nesse momento, eu tenho a minha aplicação funcional. Eu vou ter a minha tela, ela vai fazer as validações, ela já tem os retornos esperados, tá? E ela já sabe como ela vai fazer por baixo dos panos ali, né, com a Factory, se é com Axis, com Fetch. Então, toda essa responsabilidade sai de dentro do nosso framework de renderização. Então, bora para o resumo, porque é muita coisa. Né? Tem a criação do caso de uso, que foi o search, lá na domain. A gente implementou esse caso de uso já pensando numa realidade, que foi o remote. Então, ali dentro, a gente já uniu os casos de uso com HTTP. Terceiro ponto, a gente adaptou uma lib qualquer, Web API ou externa, para que ela faça esse papel de ir em algum lugar externo buscar as informações. O quarto ponto, a gente definiu a interface, né, de validação na Presentation Layer e a gente criou a tela com que, de fato, o usuário ele vai utilizar. E falou assim, olha, para esse componente, tá essas props aqui, tá, que eu preciso. E ali embaixo, na validação, criamos a validação dependendo dessa interface. E, por último, a gente pegou a main layer e falou, vamos montar o quebra-cabeça. Agora, a gente precisa entregar isso daqui numa rota para que fique funcional com tudo. Beleza? Então, assim, vamos para o ponto de benefícios. Benefícios, e aí, pessoal, vai muito uma coisa pessoal. Né? Isso daqui é para quem pretende usar uma arquitetura, como a gente fala, arquitetura limpa, né? Mas existem outras maneiras também de você alcançar isso. Né? O Solid, por baixo, é que, na verdade, está fazendo toda essa mágica. A ideia de padrões de projeto com inversão de dependência, responsabilidade única, open close, Liskov, tem tudo isso ali dentro. Né? Então, o benefício é justamente você seguir esses padrões, que não é algo que a gente está tirando da cabeça. Já foi exercitado por muita gente boa, assim, e já tem ali, basicamente, uma documentação, vários livros. Né? Então, não tem como fugir, não tem como a gente, digamos assim, reinventar uma factory, reinventar um adaptador. Isso já está ali colocado. Fica fácil de outras pessoas compreenderem o que a sua aplicação está fazendo. No momento que você coloca essas chaves de nome na parte do seu código, você já entrega para elas a ideia do que o seu código está fazendo. Então, isso já reduz aquela carga de precisar compreender o que está sendo feito, por que está sendo feito. Outro ponto positivo é a separação dessas camadas na reutilização. Como eu disse ali para vocês, a camada de apresentação e a melee são as que a gente não consegue reaproveitar. Mas todas as outras que estão, nesse caso, com TypeScript, e você poderia fazer tranquilamente por JavaScript, só não teria um IntelliSense, tem até, né, o JS Docs, mas, digamos assim, o TypeScript ele te dá um pouquinho mais de granularidade assim, para o que vai ter de retorno. Você reaproveita praticamente tudo. E até uma coisa que eu queria trazer para vocês, se vocês gostarem ali no final da apresentação do projeto, né, e apoiar bastante, eu consigo até criar um segundo repositório com Vue ou com algum framework que o pessoal gosta, um Astro, justamente mostrando isso. Vai ser um copy-paste de tudo que a gente tinha nessas camadas e eu só vou perder a main e a presentation layer. Para quem é dono de empresa, quer abrir um negócio, percebe que isso já é uma coisa assim, fantástica. A gente perde pouco código e ganha muito código reutilizado. Isso é um dos principais problemas com o código legado. Eu comecei a programar com VBScript, código bem legado, né, que a gente gosta de falar. Então, imagina se tivesse uma arquitetura já desenhada, não no VBScript, porque eu disse também que se você troca a linguagem, você perde tudo.
Mas imagina que lá fosse um JavaScript, tá? Tivesse usando um framework antigo ali, de início de renderização, e eu quisesse trocar. Se tivesse uma arquitetura assim, a troca seria lá muito menos custosa, entendeu? Seria a montagem das dependências e a reconstrução da tela com outras bibliotecas. Ah, eu não quero usar o Style Components, como eu faço aqui, quero usar o Tailwind. Beleza, troca só na apresentação. Não mexe em nenhuma regra de negócio, nenhum teste seu deve quebrar com isso, tá? E é outro benefício também. Aqui, para você testar um caso de uso, uma função, é muito simples, as coisas estão muito pequenas, então você consegue fazer o teste de uma factory, você consegue fazer o teste de uma validation sua, você consegue fazer, cara, basicamente o teste de tudo sem envolver a UI. E quando você vai para a UI, você faz o teste dos componentes, aí você faz o teste de fato de uma integração, end-to-end, end-to-mock também que tem, para ser um pouco mais rápido no ambiente de desenvolvimento. Tem muito benefício que vem com a arquitetura. Mas, como eu disse, tem pontos negativos. O ponto negativo é complexidade. Essa ideia da complexidade, apesar de eu ter mencionado princípios do Solid, isso não é difundido, isso também não é uma regra. A pessoa ela pode criar a aplicação conforme ela queira, conforme a técnica que ela acha adequada para aquele projeto. Isso não é uma bala de prata. Então, um ponto negativo, muitas vezes, é você difundir isso na sua equipe, todo mundo ter a noção na arquitetura do que cada camada faz. Então, exige um pouquinho de instrução, de troca de ideia, tá? Então, esses pontos negativos, eles acabam pesando, tá? Quando a gente está numa equipe, são diferentes níveis dentro da equipe, todo mundo precisa estar no mesmo barco. Não é porque alguém é sênior, outro é júnior, que aí vão fazer coisas completamente diferentes. É importante que todo mundo que mexa no código entenda o que está fazendo, como ele é estruturado, por que ele foi estruturado daquele jeito. Afinal, o código não é para a máquina, é para a gente entender o que a gente está fazendo a partir de uma regra de negócio, né? E aí, pessoal, a gente vai para o ponto de perguntas e respostas, tá? Que eu deixei. Então, se alguém tiver aí alguma dúvida, fica à vontade. Tu tinha apresentado ali a camada de presentation, né? E aí eu vi ali que tu tinha uma pasta de componentes. Onde que tu colocaria os componentes que eles são tipo commons, assim, tipo button, radio, card, por exemplo? Onde é que ficaria? Valeu pela pergunta. A ideia é sempre colocar dentro da camada de apresentação, né? Então, essa camada ela vai ter a divisão tanto do que é mais macro, até na ideia do design system, né? Da tela, e aí vai quebrando até chegar nos átomos, tudo ali dentro daquela camada. Porque, provavelmente, esse button, esse radio que vai ser feito, ele está muito atrelado ao React, ao Style Components, ao Tailwind, né? Alguma ferramenta de apresentação. Então, seria ali dentro. Show, obrigado. Não sei se tem uma ordem. Sou eu agora na fila? Beleza. Agora, tipo, por exemplo, se eu tenho uma função que é bem simples, assim, vamos dizer que eu quero pegar um número e formatar ele para uma string que é um valor, vamos dizer assim. Eu ficaria ainda na apresentação ou ele viria para iria para a camada de dados, por exemplo, sabe? Esses úteis que são específicos para strings ou para um tipo específico, tipo pricing, por exemplo, sabe? Perfeito. Bom, isso provavelmente iria começar na camada de domínio, porque se você tem uma transformação de valores, seria baseado provavelmente em alguma funcionalidade do seu app. Eu quero fazer uma conversão dado internacionalização, por exemplo, baseado, né, na moeda corrente. Então, isso começa lá em domínio. Eu vou subir até o ponto da infra para poder ter uma biblioteca que vai saber, né, pegar, digamos assim, uma entrada e já tem toda a implementação por baixo de troca de valores, né, para você. E aí você vai injetar isso como uma propriedade ali na sua tela e aí ela vai utilizar. No momento que ela fizer esse parse de dinheiro, basicamente, né, ela por baixo já vai estar usando uma biblioteca que você queira, né? Então, assim, no contexto de uma simples função, que recebe um número e converte um outro, talvez não faça sentido mesmo, fica ali dentro. Mas se você começou a envolver uma biblioteca, aí precisa da extração de tudo isso. Opa, tudo bem? Parabéns pela palestra, ficou muito boa. A minha pergunta vai
um pouquinho de experiência de sênior, que já ter passado por muitas empresas, e até a própria Asian. Na API, a gente já vê muito esses conceitos aplicados e é difícil ver no mercado de trabalho real. No front, tu já viu, já aplicou em alguma empresa, alguma coisa assim? Já, e valeu pela pergunta aí, obrigado que você gostou. Eu já trabalhei em empresas que, inclusive, eu acabei implementando isso. Tá? Na Asian, a gente também traz conceitos disso daqui, tá? Para dentro das aplicações da Asian. Inclusive um produto nosso que a gente está desenvolvendo. Então, isso aqui ele é possível, mas ele precisa realmente de uma dedicação muito grande. De novo, sabe ali no ponto negativo, né, a gente percebe, poxa, mas se isso é tão bom, por que a gente não vê pulverizado? Né? É porque tem essa complexidade. Existe a necessidade de conhecer design patterns, de conhecer Solid, sabe, de ter esse cuidado maior de não sair implementando, mas pensar antes na funcionalidade, nas dependências que vão ser usadas e aí, né, realmente colocar isso na interface. Opa, bom, parabéns aí pelo conteúdo. Acho que eu posso levantar aqui para ficar melhor de enxergar, não sei se vocês... Pode ser. Pode ser. Pode ser? Tá. Parabéns pelo conteúdo, eu achei bem legal. Só que eu tenho, deixa eu ver, 1, 2, 3, 4 perguntas, pode ser? Manda bala. Tá, eu vou escolher a melhor aqui, daí depois eu pergunto de novo. Né? Valeu. Deixa eu ver aqui. Assim, na camada da main ali, tu acha que seria legal, por exemplo, utilizar Web Component, talvez até com alguma feature do Webpack para fazer, por exemplo, o Module Federation, que usa bastante libs para micro front-end, né? Tu acha que seria uma boa usar na main isso? Show. Cara, muito obrigado pela pergunta. Até fazendo um gancho, tem conteúdo meu sobre modo federado, modo federation, né? E, de fato, isso ficaria numa camada, primeiro, main, porque isso está atrelado basicamente ao empacotador, a algo que faz, sabe, a produção do projeto nosso. Na main layer também, além dessa construção ali, ela está muito atrelada até as configurações do Webpack, do Vite, se eu quiser, do Cypress, por exemplo, porque são ferramentas que fazem sentido para o desenvolvedor, elas não fazem sentido para o usuário final. Então, ela fica nessa camada suja porque, justamente, se eu sair do Webpack, eu vou acabar perdendo isso. Do mesmo jeito que, né, se eu trocar o React, eu vou acabar perdendo a main e a presentation layer, sabe? Então, acaba tendo essa necessidade justamente de colocar nessa camada, tá? Legal, valeu. Pessoal, a gente vai abrir para mais 2 perguntas. Depois, na nossa comunidade do Discord, a gente vai continuar a conversa. Então, vocês podem trocar ideia diretamente com eles, pode ser? Porque a gente está com um tempo super apertado para a hora do almoço e voltar. Aí, não. Atualmente, eu vejo que existe um distanciamento muito grande entre a teoria e a prática, mais ou menos relacionado ao que a pergunta que foi feita anteriormente. O que tu diria hoje, qual que seria a forma que tu implementaria hoje num time que não aplica esse tipo de coisa? Como é que tu faria para que a gente pudesse começar a introduzir esse tipo de prática aos poucos? Porque num projeto muito grande isso é muito difícil de tu simplesmente refatorar toda a base de código e agora vamos começar a usar Clean Architecture ou Solid ou coisa assim, sendo que nada é aplicado até então. Boa, cara, muito boa pergunta, assim. Isso é bem a realidade do que acontece. A gente viu ali uma aplicação pequena, justamente para a gente entender mais essa questão de como é que cria, né, uma funcionalidade. Mas eu poderia trazer todas essas ideias de uma implementação de Clean Architecture com, digamos assim, uma pasta irmã. Faz um puxadinho, digamos, por enquanto ali no seu código, tá? E as novas funcionalidades, as novas telas, já tenta trazer em cima disso.
isso é para projetos realmente gigantes, assim, e não tem como parar, né? Então, eu diria que é começar aos poucos. Um outro ponto muito importante, e galera, isso não tem como fugir. Eu passei mais de 1 ano e meio estudando o curso do Rodrigo Manguinho, que eu mencionei, para chegar num resultado parecido desse. E eu nem tô perto do cara. O cara é muito bom no que faz, tá? Então, assim, é muito estudo em cima desses conceitos de Solid. Realmente entender, não a sigla, mas tentar colocar na prática isso. Porque toda vez que você for implementar, por exemplo, o Solid, você vai se deparar com um design pattern, né, por baixo. Então, uma coisa vai puxar a outra. E isso exige um certo tempo, né, um estudo. Então, é muito legal envolver a galera para que o time estude em cima daquilo, todo mundo esteja na mesma ideia, no mesmo barco, assim, de vamos estudar Solid, vamos estudar Clean Architecture, sabe? Vamos pegar conteúdo, vamos fazer projeto pequeno, do zero, para exercitar isso e aí depois ficar preparado, ganhar corpo mesmo para encarar um legado, um projeto grande, né? Mas nesses projetos reais, a ideia é ou você não implementa tudo da Clean Architecture, mas alguns pontos que já vão te facilitar. Por exemplo, extrair serviços das UIs. Isso já é mais fácil. Coisas que você tem ali com o Hook, você já consegue separar. E a partir dessa separação, quando te der um fôlego, separar de novo. Olha, agora eu tenho a minha pasta de serviços sozinha e eu sempre estou injetando ela na UI. Poxa, esses serviços sempre dependem do Axios, eu vou dar aquele passo de implementar o HTTP Client e um adapter para o Axios e vou refatorar o serviço para ele fragmentar de novo. E assim, aí vai ser um trabalho realmente árduo, sabe? De você, a todo momento, estar trocando e melhorando. Só que, quanto mais você vai fazendo isso, mais código reaproveitado você tem e desacoplado. Então, você vai perceber melhora em teste, porque provavelmente uma aplicação que não tem isso é muito difícil testar. Para você testar o exemplo que até o colega ali ele trouxe como pergunta, para você testar uma validação de uma conversão de moeda, você tem que renderizar a tela inteira, sabe? Então, assim, é incabível, sendo que um teste poderia ser muito mais focado como um teste unitário de uma conversão, entendeu? Aí você tem uma... Poxa, eu tenho que levantar API, tenho que, sabe, fazer várias coisas, mocar, várias libs. Então, você começa a também perceber isso. Aí é uma troca gradual até chegar no nível realmente de uma aplicação, né, considerada seguindo os conceitos do Clean Architecture. A galera vai me matar que está com fome aí. Eu vou tentar ser rapidinho aqui, então. Topíssima palestra, cara, parabéns. A gente está começando a implementar Vue.js 3, né? No Vue.js 2 a gente não estava indo para arquitetura em camadas, mas no Vue.js 3 a gente está nascendo já assim, né? A minha dúvida, até caiu a ficha enquanto tu estava falando aqui, como que tu garante isso, né? O pessoal até comentou que nas APIs já é um pouco mais maduro, né? Mas no front, por exemplo, vocês fazem algum tipo de teste de arquitetura para garantir isso? Ou vocês fazem code review? Como é que vocês levam essa parte da garantia, né? Perfeito. Até na Asian eu trabalho com Vue, apesar do exemplo estar em React. Então, lá o que a gente faz? A gente tem teste unitário. A ideia de você também ter testes de integração para garantir... Porque, assim, o teste de integração, teste de componente, eles têm aquele foco de, poxa, como é que a minha tela vai ser usada pelo usuário? O Cypress faz muito isso, né? De você garantir que preenchendo o formulário, navegando, está tudo funcionando, está batendo ali num mock de API ou até no cenário de end-to-end, batendo de fato numa API. Os testes unitários para cada um desses pontos, mas assim, a ideia da arquitetura, ela não necessariamente é daquele modelo que eu mostrei. Não precisa estar dentro do SRC, é quase que uma convenção estar ali e com aqueles nomes. Mas você vai reparar que, até, por exemplo, no back-end, se alguém fala data layer, já tem conceitos um pouco diferentes. Presentation, a mesma coisa. Porque, para o front, o presentation layer ele está muito mais atrelado a esses frameworks, trazendo para uma realidade, né, da teoria com o que, de fato, a gente encontra. Então, são nomes e são locais de arquivo que são convencionados. Aí, realmente, assim, talvez
tem uma documentação bem legal falando qual é cada camada, instruindo o onboarding de uma pessoa externa, né, que está entrando no time, como é que é o projeto, qual é a estrutura. De novo, evitar o go horse, né? Isso a gente quer evitar ao máximo, é fazer realmente as coisas de uma maneira mais bem pensada antes de colocar a mão no código. Show. Teste. Cara, antes de tudo, parabéns, a apresentação foi muito boa, tá? A minha questão é a questão de separar os casos, tudo em arquivos. Então, por exemplo, criação, edição, tudo arquivos, casos separados, certo? Eu gosto muito dessa teoria, eu gosto de aplicar isso, mas num projeto de escala grande, então eu tenho normalmente um arquivo só para o meu módulo. Então, por exemplo, eu tenho um módulo de repositórios. Só que eu tenho muitas funcionalidades. Eu tenho criação, edição, CRUD básico, mas eu tenho filter tal, eu tenho muitas coisas. Então, em vez de criar, 15 arquivos, um para cada funcionalidade, eu acabo criando um super arquivo. Como é que tu resolveria essa questão? Faria um arquivo também? Faria pastas? Boa, muito legal. Tem até um movimento, né, que eles falam de uma organização, até dividindo as duas coisas, né? A Clean Architecture tem a ver com o Solid, depender de interfaces, etc. Né? Tudo isso que a gente viu, Factors, Design Patterns. A organização do projeto, e aí é o ponto legal, é adequar, de fato, ao que faz sentido. Aqui a gente tem poucas funcionalidades, mas se isso crescer, de repente, seja até melhor você não ter uma ideia de SRC com as camadas já no primeiro nível, mas ter relacionado às features. O que a sua aplicação fala? Se eu não me engano, é Screen Feature, alguma coisa assim, que é basicamente a sua aplicação ela já grita para quem está lendo a estrutura de arquivos o que ela faz, né? E a partir dali você, de novo, ali dentro você pode ter para cada uma domain layer, infra layer, sabe? Separadinho. Então você acaba organizando melhor isso. E se você tem ali um arquivo que tem muitas coisas, basicamente, né, tenta extrair. Eu daria a sugestão, né, de uma pasta primeiro, quebra isso em arquivos menores, vê se funciona, vê se fica legal, até para dar um import. Tenta, talvez, criar, até no curso do Rodrigo Manguinho, né, tem muito de você criar um arquivo ali, indexador, basicamente, onde, a partir dele, você tem todos os imports relacionados àquela feature para ficar mais organizado, basicamente isso. E aí criar path alias para poder acessar mais rápido, né, essa árvore de arquivos. Então, tem como usar isso para melhorar a organização. Porque, de fato, você pode implementar isso, mas é tão grande que você precisa pensar também em como organizar arquivos, né, para ficar fácil.